E aí, queridos? Seja muito bem-vindo à correção da segunda parte das questões de matemática da prova da Prefeitura de São Bernardo do Campo para o cargo de professor de Educação Básica 1. Muito bem, nós paramos na questão 16. Se a média aritmética simples dos números de alunos das 4 turmas de 7º ano da referida escola no primeiro semestre de 2021 é igual a 30 alunos por turma, então, o número de alunos do 7º B nesse semestre era igual a. Então, lá no 7º B, eu já vejo que ele já disse que é x o número de alunos, então nós estamos procurando esse x. Muito bem, uma questão envolvendo média aritmética, você já sabe que a média nada mais é que a soma dividido pelo número de medidas, né? A soma das medidas dividido pelo número de medidas. Muito bem, ele disse que essa média é 30, né? Então, eu já posso trocar a média que eu indico com x e uma barra. Eu posso trocar aqui a esquerda por 30. E a soma nós temos que somar, obviamente, o número de alunos. Então, nós temos aqui 24 com x, com 27, com 35. Então, nós temos o x, que a letra vai ficar sozinho. E agora a gente soma os números normais. Então, eu tenho 24 com 27 com 35, somando tudo, nós temos 4 com 7, 11, com 5, 16, vai 1, 1 com 2, 3 com 2, 5 com 3, 8. Então, temos x mais 86, e eu tenho que dividir pelo número de medidas. E obviamente, nós vamos ter que o número de medidas é igual ao número de turmas, né, que são 4. Eu tenho 1, 2, 3, 4 medidas, então eu vou dividir por 4. E agora, para a gente descobrir o x, a gente vai multiplicar cruzado, né? Temos aqui uma proporção. Então, 30 vezes 4, nós temos 120. Então, x mais 86 é igual a 120. O 86 está somando, vai passar, subtraindo 120 menos 86, nós temos 34, correto? Então, a resposta 34 ali é o valor, é o número de alunos da turma 7º B, alternativa D de dedicação. Para o segundo semestre de 2021, foi feita uma transferência de alunos do 7º A para o 7º C. Depois de feita a transferência, o número de alunos do 7º A passou a ser o correspondente a 70% do número de alunos do 7º C. Então, o número de alunos do 7º A que foram transferidos para o 7º C foi de... Muito bem, turma. Então, ele disse inicialmente que nós fizemos uma transferência de alunos do 7º A para o 7º C. Então, eu vou pegar um certo número de alunos que eu não sei, eu vou chamar de T, total de alunos transferidos, eu vou diminuir dos 24, né? Que era o número antigo de alunos, e eu vou passar aquele número de alunos que foi transferido para o 7º C. Então, aquele T que saiu aqui vai entrar. Então, o novo número de alunos do 7º C será 27 mais os que entraram. 27 mais T. Muito bem. Nós temos agora que escrever uma equação, porque ele disse, depois de feita a transferência, o número de alunos do 7º A passou a ser o correspondente a 70% do número de alunos do 7º C. Então, o número de alunos do 7º A, eu vou até escrever assim, o número de alunos de A é igual a 70% do 7º C. Então, 70% é 70 sobre 100 do número de alunos do 7º C. Muito bem, quem é o número de alunos agora do 7º A? É 24 menos T, então vamos trocar 24 menos T, que é igual a 70%, que eu já posso escrever na forma decimal, cancelo esse zero com esse zero, 7 sobre 10 dá 0,7, né? 0,7 que multiplica, aqui parênteses, porque nós vamos ter dois termos lá no 7º C, né? Nós temos 27 mais T, então a multiplicação distributiva você deve deixar os parênteses.
Muito bem, então vamos manter aqui 24 menos t, que é igual a 0,7. Eu vou fazer a distributiva. 0,7 vezes 27, nós vamos ter 7 vezes 7, 49, vai 4. 7 vezes 2, 14, com 4, 18. Uma casa decimal, uma casa. Então, 0,7 vezes 27 dá 18,9, mais 0,7 vezes t, 0,7t. Muito bem, eu vou deixar à esquerda o valor numérico, os números, né? 24, 18,9 está somando, então ele vai passar diminuindo, menos 18,9. Aqui à direita eu vou passar aquele menos t, então letra vai ficar à direita, menos t, como aqui está subtraindo, vai passar somando o 0,7t. 0,7t mais t. Lembre-se que esse t é como se fosse 1t, né? Então eu tenho 1,0t mais 0,7t aqui, tudo bem? Então vamos usar 24 menos 18,9, vamos fazer essa conta. Nós vamos ter 24 menos 18,9. Aqui fica valendo 10. Aqui eu pedi emprestado, fica 3, né? 10 menos 9 dá 1, vírgula embaixo de vírgula. 3 menos 8 não dá. Peguei emprestado, né? Nós vamos ter 13, esse fica valendo 1. 13 menos 8, 5. 1 menos 1, 0, 5,1. Então eu tenho 5,1, que é igual a 0,7t mais, lembre-se, né? Aqui é 1,0t ou 1t simplesmente. Então vai dar 1,7t. Então, para descobrirmos agora qual foi o número de alunos que foram transferidos, né? Enfim, que é direto ali aquele t, 1,7 ele está multiplicando o t, ele vai passar para o outro lado dividindo. Então, vai ficar que o t é igual a 5,1 dividido por 1,7. Então, divisão aqui com vírgula iguala as casas e elimina a vírgula. Nós temos que o número de casas já é o mesmo, é só eliminar a vírgula. 51 dividido por 17, o 17 cabe 3 vezes no 51, que dá exatamente 51, né? Então, nós vamos ter 3. Então, esse é o número de alunos transferidos. 3, resposta alternativa B. Em uma turma de ensino fundamental, há 40 alunos, sendo 16 meninos e 24 meninas. A professora dividirá todos esses alunos em grupos, cada grupo contendo meninos e meninas, de modo que a quantidade de meninos em cada grupo seja igual, assim como a quantidade de meninas em cada grupo também deverá ser a mesma. Nessas condições, se a professora formar o maior número possível de grupos, é correto afirmar que a diferença entre o número de meninas e o número de meninos em cada grupo será igual a. Uma questão bem clássica, a gente já resolveu várias envolvendo o MDC, certo? Nós temos aqui que o total de alunos é 40, sendo 16 meninos e 24 meninas. Ele disse, a professora dividirá todos esses alunos em grupos, cada grupo contendo meninos e meninas, de modo que a quantidade seja a mesma, né, de meninas e meninos em cada grupo. Então, ele fala ainda nessas condições se a professora formar o maior número possível de grupos. Então, ela vai dividir 16 e 24 no maior valor possível. Concorda comigo? Então, é uma questão envolvendo MDC. Então, MDC de 16 e 24. Então, vamos calcular o MDC. Você já sabe, eu calculo o MDC fazendo a fatoração simultânea. E eu faço aqui a fatoração em primos. Só coloco quem? Os primos que dividem todos, certo? Porque é o máximo divisor comum. Só os que dividem todos. Então, vou começar pelo 2. O 2 dividido 16 e 24. 16 dividido por 2 dá 8. 24 dividido por 2 dá 12. O 2 novamente divide os 2. Aqui dá 4 e aqui 6. O 2 novamente divide os 2, que deu 2 e 3. E eu paro por aqui porque o 2 e o 3 são primos entre si. Então, o MDC é 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. Então, nós temos que esse é o maior número possível de grupos, certo?
Então, ele quer saber a diferença entre o número de meninas e o número de meninos em cada grupo. Ora, eu tenho aqui quantos meninos? Meninos nós temos 16, certo? Então, vou escrever meninos. Então, para os meninos, nós vamos ter o seguinte, eu vou ter 16 meninos dividido em 8 grupos, né? Então, a quantidade de meninos por grupo é 16 dividido por 8, que eu já tenho aqui, que é 2, obviamente. 16 por 8 dá 2. De meninas, nós vamos ter 24 são as meninas, né? O número de meninas é 24, dividido por 8, nós temos 3, que também está ali. Então, ele quer a diferença do número de meninas e o número de meninos em cada grupo. Nós temos 2 meninos por grupo e 3 meninas por grupo. Então, 3 meninas menos 2 meninos, né? Por grupo, nós temos 3 menos 2, que é igual a 1 da matemática profunda. A alternativa A de aprovação. Essa última conta é bem difícil de fazer, né? Muito bem, turma, vamos seguir. A figura a seguir representa, fora de escala, as ruas de um bairro. Todas as ruas são retas, cuja largura se desconsidera, sendo que as ruas R1, R2 e R3 são paralelas. As medidas indicadas na figura estão expressas em metros. Kleber partiu do cruzamento A e andou em linha reta até o cruzamento B, e deste andou em linha reta até o cruzamento E, e deste, finalmente, andou em linha reta até chegar ao cruzamento F, de modo que percorreu, nesse trajeto, um total de... Muito bem, nós temos um problema envolvendo o teorema de Tales, afinal nós temos retas paralelas cortadas por transversais. Como nós vamos precisar do valor de x, então vamos aplicar o teorema de Tales inicialmente. Então, nós sabemos que os segmentos formados, os segmentos correspondentes, são proporcionais. Então, nós temos que o x está para 50, assim como o x mais 20 está para 75. Multiplicando cruzado, temos 75x é igual a 50 que multiplica, dois termos, nós vamos deixar os parênteses, x mais 20. Aplicando a distributiva aqui à direita, temos 50 vezes x, 50x, mais 50 vezes 20. 5 vezes 2, 10, seguido de 2 zeros, 1000. 75x, aquele 50x eu vou passar para a esquerda que tem letra, né? Então, menos 50x, pois está somando, passa. Subtraindo, igual a 1000. Diminuindo 75x menos 50x, nós temos 25x, que é igual a 1000. Portanto, o valor de x é igual a 1000. O 25 está multiplicando, passa dividindo. 1000 dividido por 25 dá para a gente fazer de cabeça. 100 dividido por 25 é 4, seguido de um zero, porque é 1000, né? Então vai dar 40. Descobrimos o valor de x, o x é igual a 40. Então nós podemos substituir. Aqui vai ser 40. Aqui nós vamos ter x mais 60, 40 mais 60, 100. Eu vou precisar da medida aqui também, x mais 20. Mesmo se não precisar, vamos colocar x mais 20 vai ser 40 mais 20 dá 60. E aqui 75. Na realidade, nós não vamos somar tudo, né? Porque temos que ver o trajeto que ele fez. Então vamos lá. Kleber partiu do cruzamento A, ele saiu daqui, em linha reta até o cruzamento B. Então, inicialmente, ele percorre essa medida que a gente tem aqui, que é 40 metros, né? Então, vamos colocar aqui 40. E deste andou em linha reta até o cruzamento E. Foi de A para B, de B para I agora. Então, ele percorreu mais essa distância. 100 metros agora, certo? Então, mais 100. E deste, finalmente, andou em linha reta até chegar ao cruzamento F. Então, ao final, ele ainda percorre aqueles 75 metros, né? Então, agora é só somar tudo para saber a distância percorrida. Somando tudo, turma, nós temos 5, 4 com 7, 11, vai 1, 1 com 1, 2. 215 metros. Alternativa E
de exata. Confira também na descrição o link para o nosso curso de matemática preparatório para concursos de professor da Banca Vunesp. Uma turma dispunha inicialmente de certo número de alunos que foram totalmente acomodados em N fileiras, com N mais 3 carteiras em cada uma, sendo que, com essa disposição, todas as carteiras ficaram ocupadas. Então, com a saída de 4 alunos da turma, os alunos restantes puderam ser totalmente acomodados em N mais 1 fileiras, com N mais 1 carteiras em cada uma, sendo que, novamente, todas as carteiras ficaram ocupadas. Sobre o número inicial de alunos da turma, é correto afirmar que a soma de seus algarismos é igual a. Muito bem, turma. Então, nós temos um certo número de alunos em duas situações. Na situação inicial, temos que o número de alunos foi totalmente acomodado em N fileiras, com N mais 3 carteiras em cada uma, sendo que, com essa disposição, todas as carteiras ficariam ocupadas. Então, nós temos que o total de carteiras é igual ao número de alunos, né? Então, no início, nós temos o quê? Para descobrir qual é o total de carteiras da situação inicial, que eu vou chamar de 1, então, para a gente fazer isso, é bem simples. É só a gente pegar o número de fileiras vezes o número de carteiras em cada fileira, certo? Por exemplo, se eu tivesse aqui 2 fileiras, cada uma com 4 carteiras, eu teria que fazer 2 vezes 4, certo? Então, se eu tiver N fileiras com N mais 3 em cada uma, é só eu multiplicar N vezes N mais 3, certo? Aqui foi só o exemplo para a gente verificar que, de fato, é um caso de multiplicação, né? Eu multiplico as fileiras pelo número de carteiras em cada fileira para obter o total de carteiras. Então, nós vamos ter N que multiplica N mais 3 inicialmente. Então, esse é o nosso número inicial de alunos, certo? Então, N vezes N mais 3, aqui fazemos a distributiva, nós vamos ter N ao quadrado, N vezes N ao quadrado, N vezes 3, 3N, então mais 3N. Então, esse é o número de alunos, o quê? Número de alunos do início, né? Número de alunos do início. Então, depois ele disse o seguinte: então, com a saída de 4 alunos da turma, os alunos restantes puderam ser totalmente acomodados em N mais 1 fileiras, com N mais 1 carteiras em cada uma, sendo que, novamente, todas as carteiras ficariam ocupadas. Então, na segunda situação, a gente tem N mais 1 fileiras com N mais 1 carteiras. Então, multiplicando novamente, né, que eu multiplico o número de fileiras vezes o número de carteiras em cada uma. Então, aqui fazemos a distributiva, nós vamos ter N vezes N ao quadrado, mais N vezes 1 da N, né, 1N. Em seguida, a gente multiplica 1 vezes N da N, mais 1 vezes 1, temos 1. Então, aqui nós vamos ter N ao quadrado, somando os termos semelhantes, N mais N, 2N, mais 1. Então, esse é o número de alunos, do final, certo? Então, essa é a quantidade inicial de carteiras e essa também é a quantidade final agora de carteiras, né? Então, como a gente tem que pensar no número de alunos da turma, nós vamos considerar agora aqueles 4 alunos que saíram. Muito bem. Como nós temos que 4 alunos do que a gente tinha no início saíram, então, se eu pegar os alunos do início, que é n ao quadrado, mais 3n, e retirar, então, os 4 que saíram, isso resultará no número de alunos que a gente tem ao final. Então, o número de alunos do final, nós temos n ao quadrado mais 2n mais 1.
Então vamos colocar isso aqui em nossa última equação. Então nós vamos ter que isso é igual a n ao quadrado mais 2n mais 1. Muito bem, esse n ao quadrado eu vou passar ele para a esquerda, né? Então vai acabar cancelando, eu posso eliminar n ao quadrado e n ao quadrado. Sobrou então 3n, aquele menos 4 eu vou passar para o outro lado, e aqui eu vou deixar somente letra à esquerda, então 2n eu vou trazer para cá. Então 2n está somando, passa subtraindo, menos 4 está subtraindo, vai passar somando, então vai ficar o 1 mais o 4. 3n menos 2n é 1n, que é n simplesmente. 1 mais 4 nós temos 5. E quem é n mesmo? O n é o número de fileiras, certo? Ele falou isso lá no início. Então, para a gente descobrir qual é o número de alunos do início, então o número de alunos do início é n ao quadrado mais 3n. Então, eu tenho que substituir aquele n por 5, certo? Ele quer saber justamente isso, né? O número inicial de alunos, que é a soma de seus algarismos. Então, vamos encontrar. Ao final, substituindo, n é igual a 5, então teremos 5 ao quadrado mais 3 vezes 5. 5 ao quadrado nós vamos ter 25. 25 mais 15, 3 vezes 5 é 15, né? 25 mais 15 nós vamos ter 40. Então, nós temos 40 alunos. Como ele quer a soma dos algarismos, a soma dos algarismos de 40 é 4 mais 0. Muito bem, 4 mais 0 nós sabemos que é igual a 4. Então, a resposta, finalmente, a alternativa D, de dedicação. Essa foi a questão mais difícil da prova, né? A última questão, talvez, uma questão para que pouca gente gabarite a prova, né? Na hora da prova, esse raciocínio ele fica um pouquinho complicado. A VUNESP apimentou um pouquinho aqui na saideira, né? Muito bem, queridos, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado da correção. Confira na descrição do vídeo, é claro, o nosso link do curso de matemática para concursos da VUNESP. Mais de 500 questões resolvidas para você gabaritar a próxima prova. Vamos que vamos, um grande abraço e feliz 2023 para vocês. Até a próxima!